Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, e quero inicialmente pedir para que você participe desta live, nesse bate-papo de hoje, que nos ajude a transmitir, enfim, é importante a sua participação. Mais uma vez estamos aqui com dois convidados muito especiais. Quero já de antemão agradecer a Antônia, enfermeira, foi secretária de saúde de Joinville, do Alexandre Padilha, deputado federal, médico, enfim, já foi ministro. E nesse início de conversa é sempre importante, além de agradecer e apresentar os nossos convidados, falar um pouco dos casos de Covid aqui em Joinville, dos casos da pandemia. Joinville tinha até o dia de ontem 5.401 pessoas infectadas, 2.779 que já tinham sido recuperadas, 82 estavam em UTI, aqui na nossa cidade, 90 estavam na enfermaria, 2.553 casos em isolamento e 97 mortos. Esses são os números de Joinville. Nós queremos nos solidarizar com as famílias por essas perdas, por essas mortes, falar da importância do cuidado que a gente tem que manter, do distanciamento, nesse tempo de pandemia. Então, é importante a nossa saúde em primeiro lugar. Dito isso, eu quero apresentar o Padilha para nós. Nós que vivemos num momento tão difícil a nível nacional, sem um ministro da saúde efetivo, estamos lá com o interino já há bastante tempo, e ter o Padilha hoje, deputado federal, ex-ministro conosco, nos alegra e nos dá certeza de um bom debate, de um bom bate-papo nesta noite. O governo de Santa Catarina, Padilha, no início até que começou razoavelmente bem. No entanto, foram idas e vindas muito difíceis, que confundiu bastante a população de Santa Catarina. No início da pandemia, Santa Catarina até se destacava pelos cuidados, por alguns serviços que foram proibidos, como o transporte coletivo, por exemplo, mas depois de muitas idas e vindas, os prefeitos começaram a reclamar, o governo do estado começou a passar a responsabilidade apenas para os prefeitos, e hoje os prefeitos também se veem numa situação bastante delicada. Poderíamos afirmar aqui que Santa Catarina, o aumento que está tendo, com mais de 140%, inclusive tem sido o estado com destaque a nível nacional em aumentos significativos da doença, por conta dessa política desastrosa, tanto do governo do estado quanto de muitos prefeitos aqui em Santa Catarina. Então, por conta disso, que o nosso estado, agora, novamente, com o novo decreto do governador, suspendeu o serviço do transporte público, mas em função dessas idas e vindas que o aumento de casos tem acontecido em Santa Catarina. Bom, quem é Alexandre Padilha, para quem está nos acompanhando, o povo aqui de Joinville, de Santa Catarina? O Padilha é formado pela Unicamp, especializado em infectologia, foi ministro do governo Dilma, com muito orgulho para nós do PT, hoje, atualmente é deputado federal e faz um belo trabalho lá na Câmara dos Deputados. Dito isso, Padilha, eu queria começar com você, depois eu vou apresentar a Antônia, mas que você colocasse um pouco para nós o cenário nacional, você que está aí no Congresso, que vive no dia a dia da política brasileira, e falasse um pouco para nós, entre 10, 15 até 20 minutos, para que a gente tenha um conhecimento um pouco melhor, vindo de um médico, vindo de alguém que conhece profundamente a saúde dos brasileiros, do Brasil, você que foi ministro, que pudesse nos partilhar ou compartilhar essas informações. Tá bom, meu companheiro? E, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Dizer que é uma honra ter o companheiro participando, sei da tua agenda, muito corrida, com certeza, e mesmo assim ter tirado esse tempo para nós, o PT de Joinville, muito bacana. Eu que sou pré-candidato do partido a prefeito aqui, muito me orgulha de ter o companheiro participando nesta noite aqui conosco. Companheiro, é contigo. Olá, Assis, eu que agradeço, viu? Que alegria de poder estar conversando com os nossos companheiros de Joinville. Quando o Pedro Kizai, nosso deputado federal, meu colega de bancada, falou, Padilha, o Assis quer uma conversa contigo, eu falei assim, não, vamos fazer. Eu queria mesmo fazer aí em Joinville, poder estar junto com vocês, andando nas ruas, batendo papo com o pessoal, mas a gente vai ter a oportunidade até o momento da eleição, viu, Assis? Pode ter certeza. Estou muito feliz aí da sua disposição de ser o nosso pré-candidato a prefeito do PT em Joinville. É uma alegria poder conversar com vocês.
Uma alegria poder rever a Antônia, que o pessoal chama de Tonha, né? Que foi nossa grande companheira, nossa grande companheira da saúde, defensora do SUS. Né? Estou à disposição de vocês, num momento muito difícil que o Brasil está vivendo, né? E certamente Santa Catarina, as informações que a gente tem nas últimas semanas, tem vivido com muita intensidade esse momento difícil. O Brasil vive a sua maior tragédia humana, né? Hoje, vamos passar no dia de hoje, com certeza, quase 82 mil óbitos confirmados por Covid-19 no Brasil. Para a gente ter uma ideia do que significa, né? Aquela bomba de Hiroshima, que caiu na Segunda Guerra Mundial, caiu não, né? Foi jogada em Hiroshima, no Japão, a primeira bomba, né? No meio da guerra, aquela bomba nuclear, matou 80 mil pessoas ali. Né? No Brasil, hoje, nós temos mais de 80 mil confirmados, óbitos confirmados, temos quase 20 mil óbitos em investigação nesse momento, de pessoas que morreram com suspeita de Covid-19. Então, e as equipes de vigilância estão esperando o resultado final do exame. O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos, é o segundo país do mundo em número de óbitos, e é o 109º país. Nós estamos na posição 109 entre os países, se a gente for comparar o número de testes sendo realizados para cada 1 milhão de habitantes, o que mostra que a gente tem certamente muito mais casos, muito mais óbitos. Né? A situação aí de Santa Catarina tem a ver com isso também, viu? Essa situação de Joinville, da região. Por muito tempo, os estados da região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tiveram a sensação de que a Covid-19 não tinha chegado. Muita gente falava, aqui não vai chegar, é uma gripezinha, tudo. Em parte porque, de fato, na região sul do país, normalmente, né, o crescimento das doenças respiratórias, dessas grandes gripes, de fato acontecem mais para o final de maio, mês de junho, julho, né, quando começa o inverno, mas também porque está fazendo pouco teste, né? Então não é que não tinha chegado, não tinha teste sendo feito, né? Tem várias cidades que mostram um dado muito importante, Assis, a Antônia sabe bem disso, e que agora o Ministério da Saúde está escondendo esse dado, que a gente chama da síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? Quando a pessoa vai lá, se interna, né? E o médico vai fazer o registro dessa internação e não tem um diagnóstico definido ainda de qual é o vírus, qual é a bactéria, ele põe lá, síndrome respiratória aguda grave. E a gente já vinha observando, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, um crescimento muito grande da síndrome respiratória aguda grave, já nos meses de abril, principalmente a partir do mês de maio, junho, né, e agora o mês de julho. Então, e essa é uma fase nova dessa pandemia no Brasil, que ela em nenhum momento se estabilizou, a gente continua tendo mais de 1.000 mortes por dia. O Brasil é o único país do mundo que ficou com mais de 5 semanas seguidas tendo mais de 1.000 mortes por dia, é isso que o Brasil está vivendo hoje ainda. Ela vai mudando de região, mas continua crescendo muito o número de casos, uma situação muito grave. E esse processo, como você falou, assim, Santa Catarina é, sem dúvida alguma, um novo epicentro aí do crescimento de casos. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma parte do estado do Paraná. A gente vai viver nessa pandemia e cada vez mais ela mostra duas coisas. Né? De um lado, o quanto que ela escancara as desigualdades no Brasil. Cada vez mais as mortes são das pessoas negras, de populações que vivem em situação de moradia com mais pessoas morando, com mais dificuldade na moradia, dos trabalhadores que pegam o transporte coletivo com bastante gente e aumenta muito o contato, né? Cada vez mais, né? Das pessoas que têm mais dificuldade do acesso aos serviços da saúde. Então, a pandemia também vai aumentando a distância entre os muito ricos do Brasil e a grande maioria da população. Né? E a outra coisa que a pandemia vai mostrando a importância do SUS. Assim, se não fosse o SUS, se a gente não tivesse o SUS, a tragédia seria muito maior do que ela é hoje. E, ao mesmo tempo, a importância
a gente fortalecer o SUS, ampliar o sistema único de saúde, não só de termos mais leitos, maior capacidade de atendimento, mas também de ter maior poder do setor público, do SUS, em regular, em organizar as coisas, né? A gente está tendo um exemplo hoje, estamos tendo essa oportunidade de conversar com vocês hoje, num dia onde os Estados Unidos, através do Trump, comprou todo o estoque de vacina de uma empresa que estava produzindo vacina, comprou todo o estoque para 2020, 2021, ou seja, se essa vacina vier a ter eficácia, todo o estoque está comprado pelos Estados Unidos. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a postura absurda dos Estados Unidos de usar o poder econômico para virar as costas para o mundo, como eles fizeram isso para respirador mecânico. A única coisa que os Estados Unidos mandou para cá foi a cloroquina, porque eles sabem que não tem eficácia nenhuma. O Trump despejou comprimido para cá, depois que os estudos no próprio Estados Unidos mostraram que não tinha eficácia nenhuma. Mas mostra uma outra coisa, que é um debate fundamental, Assis, Antônio, que a gente precisa fazer. Uma vacina e um medicamento eficaz para a Covid não pode estar na mão, no monopólio de uma empresa. Porque se tiver no monopólio de uma empresa, o preço que essa empresa vai querer praticar vai ser tão absurdo que ninguém vai conseguir ter acesso. Ou, se essa empresa decide vender para um país, como é no caso dos Estados Unidos, ninguém tem acesso à vacina. Né? E eu quero chamar a atenção das pessoas, eu estou fazendo esse debate, muita gente fala assim, mas a empresa tem direito a ter o retorno se ela investiu. É verdade, ela tem direito a ter. Ninguém quer tirar da empresa a vacina e não pagar nada por isso. Nós queremos um preço justo. Né? Para vocês terem ideia, tem uma empresa dos Estados Unidos que registrou um tipo de medicamento que se julgou eficaz para a Covid-19, é o primeiro que mostra algum tipo de eficácia. Ela registrou, a empresa chama Gilead, o Remdesivir, que é um antiviral, ela registrou esse medicamento a $4.000 o tratamento, ou seja, R$24 mil o tratamento. Um tratamento apenas. E é uma empresa que recebeu do governo americano $72 milhões para desenvolver esse medicamento. Um medicamento que custa a produção dela $50. Então não é que nós não somos contra uma empresa ter o retorno do investimento que ela fez. O que nós somos contra é esse tamanho da ganância. É esse tamanho do lucro. Uma empresa que recebeu $72 milhões para desenvolver, do governo americano, do Estado, para fazer a pesquisa, desenvolve um medicamento que o custo deve girar em torno de $50 e quer vender esse medicamento a $4.000. É disso que nós estamos falando. Então, por isso, esse é um debate, né, de fortalecimento do SUS, a importância da gente ter um debate que nós vamos ter que enfrentar, viu, Assis, Antônio? Eu tenho até um projeto de lei nesse sentido, que foi assinado por vários parlamentares de vários partidos, então um projeto coletivo já. Eu sou o autor principal, mas vários já assumiram, que é o que a gente chama que qualquer vacina ou qualquer medicamento que surja, se mostra eficaz para a Covid-19 no Brasil, ele tem que receber o que a gente chama da licença compulsória. O que é isso? Ele passa a ser um bem público, onde qualquer empresa privada ou qualquer laboratório público pode produzir esse medicamento, desde que mostre qualidade para produzir, porque aí você tem concorrência, o preço baixa e passa a ser um preço justo. Passa a ser um preço do retorno do investimento que essa empresa eventualmente fez, mas garante o acesso da população, porque se ficar na mão de uma empresa, como é esse exemplo das vacinas, né, vai acontecer a situação da empresa, ou ela vender tudo para o país que oferece um maior dinheiro para ela, né, ou ela começa a cobrar um preço absurdo, impraticável para o Brasil, para que a gente possa garantir esse medicamento para todos. Então, eu diria, viu, Assis, nós temos grandes desafios e tem um desafio que é municipal. Por isso eu fico animado aí da sua disposição de ser nosso pré-candidato em Joinville, porque depende muito da atuação do município, sobretudo a integração das ações. A pandemia da Covid-19, ela afeta muito a saúde, mas para superá-la, não basta só a saúde estar em campo.
né? É muito importante os profissionais de saúde estarem protegidos, garantir proteção para os profissionais de saúde, fortalecer os equipamentos do SUS. A gente precisa, junto dos equipamentos da assistência social, a gente precisa pensar a moradia nas cidades, precisa pensar como tem o acesso ao saneamento, à água nas cidades, e pensar seriamente como nós vamos lidar com o tema da educação, porque a pandemia tem impactado na educação como um todo e tem aumentado a distância entre os alunos da rede pública e os poucos alunos de algumas escolas particulares. Então, esse debate, como preparar as escolas, preparar os professores para proteger nossas crianças, proteger os professores, mas continuar o aprendizado de alguma forma, é um debate fundamental e que os governos municipais vão ter um papel decisivo. Ontem, aqui na Câmara, a gente deu um passo para ajudar as prefeituras nisso, que foi com a aprovação do Fundeb. O Bolsonaro não queria, mas não conseguiu aprovar, mas a gente vai ter que discutir muito. E eu estou muito animado aí que os nossos governos municipais vão apresentar propostas de projeto, de programa de governo na disputa municipal, Assis, que tem essa visão de como construir uma cidade, como construir um Joinville que defenda a vida da população de Joinville. Legal, Padilha. Muito obrigado por enquanto. Eu tenho umas perguntas depois para te fazer, mas primeiro nós vamos ouvir a companheira Antônia. Antônia, que além de profissional da saúde, enfermeira, Antônia é formada pela Univale, Padilha. Ela foi, e tem também o título na área sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz. E, além disso, a companheira Antônia foi secretária de saúde, com muito orgulho para mim, que sou do PT, no nosso governo aqui em Joinville. Você que conviveu com o Carlito bastante tempo, conhece bem o companheiro. A Antônia foi nossa secretária de saúde, fez um excelente trabalho aqui em Joinville. E eu acho que esse momento é para a gente ouvir a companheira com a sua experiência, o que ela vive, né? O que ela viveu, o que ela vive em Joinville, nos brindar também nesta noite com essa sua experiência na área da saúde, defensora do SUS, como sempre, como Padilha, como nós, enfim. E depois da intervenção da Antônia, Padilha, eu quero voltar contigo, quero te fazer 2, 3 perguntas que eu acho que é importante a tua opinião sobre isso. Antônia, minha amiga, companheira, bem-vinda. Obrigada, Cis. É uma grande honra estar aqui. E é uma saudade imensa do Padilha, do nosso eterno ministro, hoje nosso deputado, nosso representante, nossa voz do Sistema Único de Saúde no Congresso, e um dos deputados mais atuantes, foi eleito semana passada, então a gente sabe que pode contar com ele para todo sempre. É coisa, né, do mundo feminino. Mas boa noite a quem está em casa. Defender o SUS e defender a vida, sim, é uma tarefa árdua, porque toda vida merece ser vivida, portanto, nós, profissionais de saúde, devemos fazer a defesa radical de toda e qualquer vida vivida. Já diz isso Emerson Merri. Quero dar um abraço virtual a todos os profissionais e as profissionais de saúde de Joinville, de toda a região, especialmente a enfermagem. A enfermagem, que é a minha profissão, que é a linha de frente nessa pandemia, e no cuidado da saúde de maneira geral, nós compomos e somos 70% das profissões da saúde. Aqui em Joinville, quando nós estivemos no governo, nós avaliávamos as ações da enfermagem e a enfermagem fazia em torno de 1.200.000 procedimentos ano, ou seja, uma pessoa passava 2 vezes por uma enfermeira ou um técnico de enfermagem numa unidade de saúde. Com certeza, hoje, esse número de procedimentos aumentou. Mas, então, a enfermagem é alguém que tem contato com as pessoas. Por conta disso, a enfermagem em Santa Catarina e em Joinville também é a mais exposta e é a categoria que mais vem adoecendo e morrendo. Nós tivemos 4 óbitos em Santa Catarina, 3 em Joinville, e a gente sabe que adoecimento e óbito na enfermagem é por acidente de trabalho, né? E acidente de trabalho tem consequência. E eu espero que as pessoas que não garantiram processo de trabalho saudável,
porque a gente não quer só equipamento, né, Padilha? A gente quer processo de trabalho saudável, processo de trabalho solidário, comprometido, que envolva as pessoas, para que a gente possa ter a pessoa no final do dia viva, indo para casa, abraçando seus familiares. É para isso que nós precisamos cuidar de quem cuida. Defender o SUS é defender a vida. Mas em Santa Catarina nós tivemos temos um governador que, pelo fato dele ser bombeiro, eu acredito, ele no primeiro momento tomou uma atitude maravilhosa e foi lá, decretou, fechou Santa Catarina por 15 dias. Aí foi a nossa alegria suprema. Aí deu 15 dias, as coisas foram desmoronando, depois de um determinado tempo, ele se perdeu realmente. O que ele faz? Ele delega para as regiões de saúde. Eu acho que é legal delegar para a região de saúde, sabe, Padilha, porque cada região tem a sua particularidade. Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina e não é a capital. Geralmente, quem é a capital, que é a maior cidade do estado e tal. Aqui não, nós temos essa particularidade, uma cidade do interior, que é a maior cidade, é o terceiro polo industrial do sul do Brasil, e aí, então, ele deu independência, deu autonomia para as regiões de saúde. Eu entendo que ele pode dar autonomia, mas é o Estado que deve gerir essa autonomia junto com as regiões de saúde, e isso não aconteceu. Culminando com tudo isso, o governador é aberta a CPI dos respiradores por conta do superfaturamento, é preso o secretário, enfim, tem uma série de coisas que acontecem, e hoje, então, foi pedida na CPI o impeachment do governador e da vice-governadora. Bem, essas ações todas, elas têm consequências para os municípios e para Joinville também, uma vez que a gente, na metade de abril, começou a perceber que estava se defendendo e estava se falando muito em imunidade de rebanho. Até que o prefeito de Joinville, abertamente numa entrevista, fala que defende a imunidade de rebanho. E a tal imunidade de rebanho significa a morte de muita gente. Significa que essas mortes vão ser consensuadas pelo poder público. E aí, quando o prefeito começa a pedir imunidade de rebanho, o que acontece? O movimento social aqui de Joinville, os sindicatos, os partidos políticos se organizam, começam a pedir lockdown, medidas mais drásticas, mas em nenhum momento o prefeito adotou uma medida que fosse de Joinville, exceto a medida de proibir as pessoas com mais de 60 anos de saírem de casa. Esse decreto saiu uns dias antes do decreto estadual, mas o prefeito sempre foi dependente do governo estadual, mais dependente até certo ponto, porque quando o decreto estadual diz que é proibido o transporte coletivo, o prefeito de Joinville entra na justiça para que a gente tenha o transporte aqui regularizado. E agora também, então, nesta semana, com toda a situação do estado de Santa Catarina, o governo de Santa Catarina, nós esperávamos mudanças bem radicais, nós esperávamos lockdown, nós esperávamos o fechamento, visto que nós estamos numa situação gravíssima em relação à pandemia e em relação às outras questões também que estão se agravando, porque já se fazem 4 meses e ninguém mais aguenta isso, né? Aí, o governo do estado, então, ele faz o quê? Ele aprova o decreto onde proíbe o transporte público e o transporte intermunicipal. Mas as empresas de Joinville já entraram na justiça para que isso volte. Então, logo a justiça vai se manifestar. Quanto à situação de saúde em Joinville, a gente tem um hospital municipal que possui 40 leitos de UTI para pacientes, e esses 40 leitos não estavam todos ativos, conforme era divulgado pela imprensa, porque não tem pessoal atuante, porque muita gente está afastada por conta da Covid.
Desde ontem, a empresa está noticiando que foram colocados 10 respiradores nas UPAs. Aí nós sabemos os riscos dos pacientes em respirador em UPA, e que o hospital de retaguarda, que tem aqui em Joinville, também vai receber leitos de UTI. O município em nenhum momento adotou a testagem em massa. O governo municipal não vai adotar medidas restritivas para não prejudicar a economia e a população. Está completamente perdida aquilo que o Assis falava, e tu também falavas, Padilha, com as desinformações, as pessoas não acreditam, porque o impacto do decreto do governador no início da pandemia, ele foi importante, porque ele atrasou a chegada da pandemia aqui, ele atrasou um bocado, e isso significa, e as pessoas com tantas desinformações, elas passam a desacreditar, então ninguém mais acredita, e é muito difícil quando as pessoas não acreditam no sistema de saúde, porque não tem um gestor que dê credibilidade, não tem um prefeito que dê credibilidade, não tem um governador e não tem um presidente da República. Então, isso é muito difícil para a ciência, é muito difícil para a medicina, é muito difícil para o cuidado. E isso tem consequências, né? A gente pensa que um outro problema bastante sério, Padilha, e tu já apontaste isso, é que quando se publica as notas de morte, né, das pessoas, se diz, morreram 50, 28 tinham doenças crônicas, ou 28 tinham comorbidades. Então, o que está se dizendo? Que a culpa da morte é da pessoa que morreu, e não do gestor que foi negligente com aquela morte. E isso impacta na vida das pessoas também, e a gente está vivendo isso, porque toda vez que Joinville é a maior cidade, maior número de mortes, e todas as vezes que se publica a estatística, vem lá do ladinho a informação que os mortos são responsáveis pela sua própria morte. Eu acho que é isso. Assistem perguntas, depois daí nós... Legal, Antônia. Obrigado, Antônia. Quero, nesse instante, Padilha, primeiro dizer que Joinville, apesar de tudo, é uma cidade que não para, né? É conhecida como uma cidade de muito trabalho e pouco lazer, infelizmente. Nós temos o nosso povo ligado à cultura, que vem sofrendo muito, porque um dos setores mais prejudicados é justamente da cultura, do turismo, pessoas que vivem disso. E essa cidade que não para, muita gente não está respeitando. E é por conta um pouco do que a Antônia falou mesmo, que se sente desamparadas, né? Tanto pelo governo municipal quanto pelo governo do estado, não sabe ao certo o que fazer. Então, eu queria te perguntar, primeiro em relação às vacinas, porque tem mais de uma, né? Qual é a tua expectativa? Eu acho que isso é bacana numa live falar, você que é médico, que vive isso no dia a dia, qual é a tua expectativa de tempo, né? Temporal? Que momento que o povo brasileiro deve ter essa vacina, porque, como falavas aí no início, infelizmente, os americanos, os primeiros lotes, vão comprar tudo. Já compraram o que a empresa se propôs a produzir e vão comprar mais, eu não tenho dúvida disso. O poder econômico vai fazer a diferença, infelizmente. Então, uma questão é essa, né? No teu ponto de vista, a expectativa da vacina para o Brasil. Segunda questão que eu queria te fazer... Você que é um defensor intransigente do SUS, assim como eu, como a Antônia, nós que entendemos que o SUS é a salvação e o Brasil só está dando conta de tudo que a gente tem feito hoje, graças ao SUS. Se nós não tivéssemos o SUS, a situação seria muito pior. Como é que você vê a questão da telemedicina, que é um tema muito debatido atualmente, sabe? Por conta da pandemia, muito se fala nessas consultas online. Então, tem psicólogo trabalhando de casa, remoto, muitos médicos, enfim, até dentistas. Eu ouvi outro dia uma reportagem que dentistas fazendo consultas online. Então, qual é a sua opinião para esse momento e para o futuro, né? Para o novo normal, vamos dizer assim, a partir do ano que vem? Qual a expectativa dessa forma de fazer medicina, né? Através da internet? Então, dito isso, eu queria também completar te perguntando o seguinte, uma questão bem específica de Joinville, que a Antônia bem lembrou. Foi criado em Joinville o Comitê Popular Solidário,
que envolve aí várias entidades, sindicatos, partidos políticos, e diante do quadro atual, este comitê, de forma, no meu ponto de vista, bem acertado, pediu o lockdown na cidade, né, para que desse uma freada, para que a gente forçasse o distanciamento e, com isso, nós tivéssemos a condição de salvar mais vidas. Queria também que tu falasse um pouquinho da tua opinião sobre isso, sobre que momento se faz esse fechamento total, na tua opinião. Se nesse momento, onde Santa Catarina vem despontando no cenário nacional, com mais de 140% de aumento nos últimos dias, se isso... E Joinville é a cidade que tem mais vítimas, infelizmente, né, em números reais, em números totais. Qual é a tua opinião sobre essas três questões? Lockdown, telemedicina e a expectativa das vacinas aqui para o Brasil. Vai lá, meu companheiro. Muito bom, Assis. Primeiro, né, sobre as vacinas. Nós temos dois grandes desafios sobre a vacina. O primeiro é um desafio político, da gente transformar a vacina num bem público. Se a vacina for um bem de monopólio de uma empresa, vai acontecer para o Brasil e para o mundo da notícia que nós vimos hoje. Os Estados Unidos foram lá e comprou, né, o governo americano comprou todo o estoque de produção de vacina de uma das empresas que está produzindo. A gente nem sabe ainda qual que é a eficácia real dessa vacina, mas já comprou de forma antecipada. Então, esse é o primeiro desafio político. Eu quero repetir do projeto de lei que a gente apresentou na Câmara dos Deputados, vários parlamentares apoiam, que é o Congresso Nacional decretar, através desse projeto de lei, que qualquer vacina ou medicamento eficaz para a Covid-19 ou para qualquer situação de emergência nacional de saúde pública, como a gente está vivendo, mas estamos falando especificamente da Covid-19, para circular no Brasil, essa vacina ou esse produto tem que ser um bem público, não pode ter monopólio de produção. Ou seja, as informações todas nós sabemos, qual que vai ser o perfil da tecnologia da vacina, tem que autorizar que ou laboratórios públicos ou laboratórios privados, né, possam produzir esse medicamento ou essa vacina, no caso da vacina. Então, tem um primeiro desafio fundamental, que é esse desafio político. Hoje, inclusive, Assis, a gente nem precisaria de uma lei, porque a lei já autoriza o executivo a fazer isso. Eu queria lembrar aqui o pessoal, durante o governo do presidente Lula, tinha um medicamento para HIV/AIDS, que quem detinha o monopólio desse medicamento quem tinha o registro aqui no Brasil, queria praticar um preço absurdo, que era proibitivo para o Ministério da Saúde investir naquilo, não é só porque é caro demais, é porque é lucro demais para aquela empresa. Eu quero repetir aqui, a Gilead, que eu citei o exemplo do medicamento Remdesivir, o antiviral, e tem um custo de produção de $50, eles registraram a $4 mil de tratamento. O tratamento, a empresa que recebeu $70 milhões do governo americano para desenvolver o medicamento. Então, não são empresas que desenvolvem só por conta própria, que sempre recebem investimento, patrocínio dos governos, né? As vacinas, por exemplo, a gente tem 3 vacinas já sendo avaliadas no Brasil, todas elas são instituições públicas que estão avaliando junto, envolve voluntários que vão ser avaliados por profissionais do Sistema Único de Saúde. Então, não existe empresa privada que consegue desenvolver algo assim sem investimento público junto. Então, tem que ser um bem público, né? Então, esse é o primeiro grande desafio. O governo pode fazer isso. Recuperando aqui, durante o governo Lula, tinha esse medicamento efavirenz, que ficava inacessível. O governo do presidente Lula resolveu fazer o decreto, um decreto de licença compulsória para aquele medicamento. A gente tem 2 problemas hoje. Primeiro, o Bolsonaro não tem demonstrado nenhuma atitude que faria isso, pelo contrário, né? Um lambe-botas do Trump, um lambe-botas de bastidores privados, né? Então, esse é um primeiro impeditivo. O segundo é que, para fazer esse mecanismo, né, o decreto, a lei que tem hoje, estabelece prazos, então demoraria 60, 90 dias. E no caso da Covid-19, um dia tem significado 1.000 mortes. Então, você perder esse tempo, esse prazo, para garantir o acesso a uma vacina, a um medicamento da população, seria muito grave. Então, esse é o primeiro desafio político. O segundo desafio científico, Assis. Tem muita empresa que faz anúncios
tem uma vacina, está eficaz, tem uma parte desses anúncios que é, olhando ali, ele faz um anúncio e olha na Bolsa de Valores como é que o resultado das ações da empresa. Né? Uma parte desses anúncios é um pouco para querer que se valorize as suas ações, mais gente invista nessa empresa, ela ganha com isso, tem um pouco de disputa para ver quem chega primeiro, né? Eu sou otimista no sentido de que tem um grande investimento mundial, todo mundo envolvido, pesquisadores, para se descobrir uma vacina, mas eu não acho que vai ser uma coisa que vai surgir da noite para o dia. Então, a melhor vacina que nós temos hoje ainda é o distanciamento físico, pensar qualquer tipo de reabertura de forma planejada, né? Nós temos já no Brasil pelo menos duas vacinas em avaliação. Acabou a semana vacinado, foi anunciado uma terceira que também vai avaliar no Brasil. Aqui no Brasil, a vacina que está mais à frente nos testes está sendo avaliada no Brasil, que é uma vacina desenvolvida por uma instituição universitária inglesa, Oxford, ligado a uma empresa privada internacional, e que fez uma parceria aqui no Brasil com a Fundação Oswaldo Cruz, olha aí, de novo o SUS, a Fundação do Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, e a Unifesp, Universidade Federal Pública, que o ministro do Bolsonaro falava que era balbúrdia. Sem essas instituições públicas, ninguém se pensaria em estar desenvolvendo vacina no Brasil. Então, essa vacina de Oxford é a que está mais avançada. Nós vamos partir para uma fase de estudos para um volume maior de pessoas. Agora, eu quero dizer para todo mundo, né? Eu não considero que a gente vai ter uma vacina à disposição da humanidade, uma vacina de fato eficaz, antes do segundo semestre de 2021. Os mais otimistas estão apontando que é possível começar a ter alguma coisa para o primeiro semestre de 2021. Eu quero ser um pouco mais realista em relação a isso. Eu acho que o mais provável é para o segundo semestre de 2021. E a outra coisa, Cis, a gente está acostumado a ter vacinas que protegem totalmente, né? A gente toma uma vacina para sarampo, nunca vai pegar sarampo, né? Rubéola, as crianças tomam, nunca mais. Ninguém conhece, né? Se a criança é vacinada, não vai pegar mais aquela doença. O mais provável é que essas vacinas para a Covid-19, elas comecem não com eficácia assim de 100%. Você tomou, não pega mais. O mais provável que aconteça com elas o que acontece muito com a vacina da gripe. A vacina da gripe começou, as primeiras vacinas da gripe não protegiam totalmente. Mas como não tinha nada, era melhor do que não ter nada, protegia um pouco. Sobretudo, reduzia a mortalidade, o risco de morte de casos graves entre as pessoas de maior risco. Até hoje, o grande ganho da vacina da gripe é essa, ela protege, ela reduz a mortalidade das pessoas que têm maior risco. Por isso que a gente vacina criança, a gente vacina gestante, vacina idoso, vacina gente que tem doença pulmonar. Então é muito importante a vacina da gripe. É provável, eu diria que hoje o mais provável é que a vacina que a gente venha a ter para a Covid-19, ela comece com a vacina sim. Por exemplo, essa vacina que o Trump comprou tudo hoje, os primeiros estudos mostram 50% de redução de risco de transmissão. De quem tomou a vacina, né? Eles avaliaram o primeiro grupo quem tomou a vacina, quem não tomou a vacina. Quem tomou a vacina teve 50% a menos de infecção, 50% a menos de pessoas que pegaram a Covid-19. No primeiro ensaio, eles vão ampliar o ensaio, tem que ver se no grupo maior isso se mantém, se a reação não é tão grande, né? Então, não é uma vacina que é 100%. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, e por isso, duas coisas que você falou, são outras duas perguntas, vão estar na ordem do dia da gente, eu acho que não só esse ano, mas ano que vem também, que é o ano que vem inteiro, e você que vai ser nosso pré-candidato a prefeito em Joinville, eu tenho dito muito para os nossos companheiros e companheiras, que o debate das cidades nos próximos 3, 4 anos, ou seja, a próxima gestão, o debate vai ser como reorganizar a cidade para proteger as comunidades, proteger os mais vulneráveis, proteger os idosos, proteger as pessoas que andam no transporte coletivo, proteger as salas de aula da Covid-19, porque eu acho que nós vamos continuar por 1, 2,
anos, pelo menos com o risco declarado, a pandemia declarada, não significa que vai ter a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Cada vez mais, mais pessoas vão pegando, se consegue melhorar o sistema de saúde, vão surgindo vacinas, mas esse debate de como proteger a cidade das pandemias vai estar muito presente. Você trouxe dois temas que têm a ver com isso. Primeiro, vai ter que ter uma ação permanente de acompanhamento dos casos e suspeitos para tomar decisões como essa que você falou que o comitê está discutindo sobre reabertura ou não das atividades. Eu, inclusive, apresentei no Congresso Nacional um projeto de lei para criar parâmetro nacional para isso. A grande vantagem que o Brasil tem, qual que é? O nosso outono, o nosso inverno vem depois do hemisfério norte. Então, a grande vantagem é aprender com os erros e acertos dos países do hemisfério norte. O que a Alemanha fez, vocês aí de Joinville, né, o que os alemães fizeram, o que a Itália fez, o que a Europa como um todo fez, e aprender o que foi de acerto. Então, todos esses países, esse é um debate para o comitê, todos eles, nenhum deles, quem fez certo, está tendo melhor resultado, nenhum deles reabriu a atividade econômica sem ter 14 dias de redução sustentável de casos e suspeitos. Por que os suspeitos? Como a gente faz pouco teste, tem muita gente que está lá com gripe, está com febre, nariz escorrendo, e não é registrado como Covid-19, porque é um caso suspeito, mas não fez teste. Então, você tem que considerar isso. Tem que ter 14 dias de redução para pensar em reabrir a atividade. E o outro parâmetro é o percentual de leitos que estão ocupados com Covid-19. Então, aí varia muito, viu, Assis, região por região, e a capacidade que a cidade tem para ampliar leitos, se for necessário. Mas os países, todos, eles estabelecem o seguinte, alguns estabeleceram para o seguinte, se tem 80% dos leitos ocupados com Covid-19, fecha tudo. Fecha, não o leito, né? Fecha a cidade, as atividades econômicas, né? Alguns fazem isso com 65% dos leitos ocupados. Porque as pessoas precisam lembrar de uma coisa, se tem 80% dos leitos ocupados com Covid-19, mesmo que para chegar a 100 é rápido, né? São 40 leitos, né? 32 estão ocupados, para chegar a 100 são 8 leitos a mais, ou seja, 8 pessoas precisaram de leito de UTI, ocupou tudo, vai ter gente morrendo esperando leito de UTI. Mas mais do que isso, se tem 80% dos leitos ocupados por Covid-19, significa que teve muita gente que teve que cancelar a cirurgia, teve que adiar a cirurgia, gente que tinha que fazer diagnóstico de câncer, teve que adiar o diagnóstico de câncer, gente que teve outros problemas de saúde, ficou com medo de ir para a urgência e emergência, ou seja, tem um represamento de problemas de saúde que estão ficando represados porque o hospital está lotado de Covid-19. Então, você tem que também reduzir o contato das pessoas, aumentar o distanciamento físico, exatamente para isso também, para você não deixar todo o serviço lotado, um monte de profissional de saúde se infecta, aí se afasta do profissional de saúde, muitas vezes a gente perde os profissionais de saúde mais experientes, né? Então, essa decisão do fechamento também tem a ver não só com o número de casos, mas também com a lotação dos hospitais. Então, eu sou totalmente favorável a essa postura do comitê. Se você tem lotação dos leitos de UTI, baixa capacidade de ampliar rápido os leitos de UTI, e você tem crescimento de casos nos últimos 14 dias, eu não tenho dúvida, tem que fechar tudo. Eu não gosto do termo lockdown, para mim é o tranca-rua, tranca tudo, tem que trancar tudo, tá certo? No sentido de, agora, para trancar tudo, também o poder público municipal tem que dar condição. Por exemplo, a gente aprovou aqui no Congresso Nacional, como deputado, o deputado Pedro Kizai estava junto, foi a primeira votação que teve de forma remota, a gente aprovou isso em março, uma autorização para as prefeituras pegarem o recurso da alimentação escolar, do programa da merenda escolar que tem no governo federal, e levar a comida na casa de todas as crianças da rede pública municipal. E também para você, né, antes de distanciamento, o poder público tem que agir, né, garantir essa alimentação, a distribuição disso, que isso chegue para todos. Tem várias cidades que não estão fazendo isso. Escolhe uma ou outra, faz escolha política, não, tem que ser para toda a rede, porque tem um impacto muito grande na renda das famílias também, né? E o outro ponto que você falou da telemedicina, né? A gente usar cada vez mais esses mecanismos aqui de conversa, de diálogo,
É uma questão que veio para ficar, né? Agora, isso aqui não substitui, como disse Antônio, o enfermeiro que está ali do lado das pessoas, o médico que está ali do lado, o médico de família e comunidade, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde. Isso aqui tem que ser um apoio a esses profissionais. Então, quando eu estava no Ministério da Saúde, Antônio sabe disso, a gente lançou todo o programa do Telesaúde, e que é, sim, uma solução muito importante para as cidades. Os nossos programas de governo municipal têm que ter esse tema, que é aquela situação do enfermeiro, o médico, o agente comunitário de saúde que estiver lá na ponta, ele tem que ter recurso tecnológico para mandar uma foto para um especialista que está no hospital, para um especialista que está no centro ambulatorial, para você tirar uma dúvida sobre um problema de dermatologia. Então, às vezes é uma foto de uma lesão de pele, às vezes é uma discussão do caso que ele faz, às vezes a equipe, né? A equipe de atenção primária da sua família, a gente sempre recomenda que uma vez por semana pegue os casos mais complexos para discutir. Então vai discutir isso, faz essa discussão numa videoconferência como essa, que um outro profissional mais experiente pode participar dessa discussão, né? Outros profissionais de outras áreas, né, da equipe multiprofissional pode participar. Então, a telemedicina, a telesaúde, não é só telemedicina, porque envolve todos os profissionais da área da saúde, veio para ficar. E é uma solução importante para apoiar, não para substituir o trabalho das equipes de saúde da família, do pessoal que está lá perto onde as pessoas vivem, né? Mesmo o trabalho do hospital para discutir o caso. Eu acho que veio, sem dúvida alguma, veio para ficar. Eu acho que a gente tem que pensar em investir forte nisso no Sistema Único de Saúde. Bacana, Padilha, obrigado aí por essas respostas. Eu queria aproveitar agora para continuar com a Antônia. O Padilha falou, de certa forma, um pouco da questão da presença dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros. Isso me remete a uma discussão da saúde primária, né? Você que foi secretária de saúde em Joinville, queria fazer duas questões para a Antônia, assim, bem específica. Uma sobre isso, como organizar a saúde primária, né, levando em conta esse momento que nós estamos vivendo a partir do ano que vem. Acho que o próprio Padilha também poderia falar sobre isso, mas você, eu acho que tem bastante conhecimento. E se você fosse, neste momento, secretária municipal, como foi no passado, qual seria a tua atitude diante deste crescimento da doença, do Covid de Joinville? Como nós falamos aqui, vem aumentando, Joinville vem, infelizmente, se destacando pelo lado negativo, com maior número de infectados, com maior número de vidas perdidas. Se você estivesse hoje na Secretaria de Saúde, à frente, comandando esse processo, qual seria a atitude da enfermeira Antônia na condição de secretária municipal, como foi no passado, minha companheira? O que você diria para nós todos? E quero aproveitar para agradecer as pessoas que estão ao vivo, né, pedir para que comentem, que perguntem aqui para os nossos convidados. É sempre importante a participação de vocês nesse bate-papo aí sobre saúde pública e a pandemia aqui em Joinville. Antônia, vai lá. Bem, certamente eu teria concluído a UPA da Vila Nova, que nós tínhamos o dinheiro na conta, mas o atual governo, Padilha, nós tínhamos projetos, dinheiro na conta, o atual governo devolveu, e com certeza a Vila Nova hoje estaria mais protegida. Em relação à atenção primária, é preciso que, o Padilha vem falando isso há um tempo, né? É preciso que as equipes estejam organizadas e juntas, motivadas, e que se tenha tecnologia. Então, o que aconteceu em Joinville agora com a pandemia e em muitos municípios brasileiros? As unidades de saúde foram divididas em unidades de referência e unidades que atendem a demanda. Então, o que é a unidade que atende a demanda? Aquela unidade que atende a gestante e o doente crônico descompensado. E as unidades de referência que fazem a triagem de quem está com sintomatologia, e quem está com sintomatologia, então, consulta o profissional médico. Então, as ações de proteção das pessoas e de promoção da saúde de forma efetiva, ela foi abandonada agora na pandemia, na atenção primária. Então, se diminuiu o número de pessoas cuidadas. Então, isso é uma coisa que é preciso retomar. Hoje, já se tem tecnologia para monitoramento. Então,
faria, com certeza, convênio com as universidades, e em vez de mandar os alunos das universidades para casa, traria eles para o sistema de saúde para que ajudasse na disseminação das informações verdadeiras, não das falsas, claro, mas para isso, Assis, tem que ser uma pessoa que aceita que o Covid não é uma gripezinha, que o Covid é uma coisa séria. Por exemplo, o Hospital São José, só ontem, suspendeu as visitas. Quando? Nós temos 100% dos leitos de UTI ocupado. Então, as visitas no hospital, elas têm que ter rigor. É só para ter noção de quanto que nós estamos num governo negacionista e quanto que essa negação da gravidade da doença impacta na vida das pessoas. E as pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Tá? Tem que fazer testagem. Tem que testar todo mundo, isolar, deixar as pessoas em casa e monitorar. Controle, tem que monitorar, não tem como não fazer isso. Como é que se faz testagem? Gastar dinheiro. É isso que o gestor municipal diz. Gastar dinheiro não é cuidar das pessoas. Cada vida que eu impeço de morrer, gente, olha o impacto que isso tem. Mas tem gente que não pensa assim. Então, isolamento social, testagem, tudo isso. Mas, para isso, tem que ter governo forte. E aí é governo municipal, governo estadual, governo federal, comprometido com a vida das pessoas. Se você não tiver isso, você não cuida das pessoas. E elas vão continuar morrendo, e você vai continuar culpando o morto pela morte. Obrigado, Antônia. Queria, para finalizar, antes de passar a palavra para vocês se despedirem, primeiro, Padilha e Antônia, agradecer vocês por terem esse tempo conosco, né? Estamos aí há quase uma hora nesse bate-papo, mas dizer da importância da defesa do SUS, coisa que vocês fazem brilhantemente. A Antônia demonstrou isso quando foi nossa secretária, o Padilha demonstrou isso quando foi nosso ministro. Enfim, quando a gente defende o SUS, saúde pública, o SUS público, como diz a Antônia, né, que não seja parte do SUS na iniciativa privada, como a gente vê muito hoje em dia, mas quando a gente defende a saúde pública verdadeira, a gente está defendendo, acima de tudo, a vida. E quando a gente fala num fechamento, como bem disse o Padilha, é porque a gente se preocupa mais com a vida do que com a economia. E neste momento, sem sombra de dúvida, se nós tivéssemos que escolher entre o dinheiro e a vida, com certeza, os dois e nós defenderíamos a vida, porque isso não tem volta. A nossa empresa, a pequena empresa, o nosso trabalho, tudo a gente pode reconquistar. A vida que a gente perder, a gente não vai ter mais de volta. Seja os amigos, a família, quem a gente conhece, quem a gente não conhece, enfim, ninguém merece perder uma pessoa por incompetência, por falta de política pública, por falta de defesa da vida. Eu quero, dizendo isso, agradecer a você que está participando dessa live, que mandou mensagem. Várias pessoas participaram, eu vi aqui passando a Elizabeth Tamanini, a Maria Ivonete, a Rose Guevara, são pessoas aí que a gente também conhece, sabe da defesa da vida que fazem, e por isso o nosso agradecimento a cada uma internauta que participou dessa live. E finalizando, eu quero passar a palavra para a Antônia, para a sua despedida, agradecer mais uma vez pela oportunidade, e em seguida a gente passa para o sempre ministro, o Padilha. Minha companheira, Antônia Maria Gregório. Obrigada, Assis. Boa noite a todos e a todas que nos ouviram. Eu reafirmo que é preciso defender a vida e defender o SUS. Se eu defendo o SUS, eu defendo a saúde, que é o resultado de todos os condicionantes e determinantes sociais. A gente pode conversar sobre isso num outro momento. E quando eu falo que eu defendo o SUS público, é porque eu defendo que o Sistema Único de Saúde passe a produzir mais serviços públicos e comprar menos da iniciativa privada. Nós precisamos que o Estado seja forte, nós precisamos que o Estado seja o protagonista. As organizações sociais, elas não produzem saúde, elas buscam lucro, e nós buscamos a vida das pessoas, o cuidado das pessoas, e é preciso pensar nisso e encontrar caminhos para que seja público e de todos. Se você ainda não defendeu o SUS hoje, faça isso. Quando for escovar os dentes, ao escovar os dentes, lembre que é
creme dental só está na sua boca porque foi liberado por uma empresa reguladora do Sistema Único de Saúde. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo encontro. Obrigado, minha companheira, obrigado. Quero agradecer a participação do Eduardo Fosqueira, da nossa vereadora de Porto Belo, a Rosaura Rodrigues, né? Agradecer o Írio, que participou também desse bate-papo, da minha vice-presidente, a Juscelia, da Maria Helena, enfim, de todos aqueles que até agora estão participando conosco, da Maria Mazuco, a nossa pré-candidata vereadora lá do Aventureiro, também mandando mensagem, foi muito bacana, o Renato Godinho, a Marta Regina, enfim, vários companheiros e companheiras conhecidos e defensores da saúde pública, defensores do SUS, o Sebastião lá do Panágua, ou seja, Padilha, pessoas de todos os bairros de Joinville participando hoje à noite, com certeza por conta da tua participação, da tua presença. Eu acho muito importante tu ter tirado esse tempinho para Joinville, esse tempo para nós. Nós temos muito a te agradecer, viu? Pela oportunidade, por ter tirado esse tempo e nos dedicado. Meu companheiro Padilha, para a tua palavra final aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Assis? Um grande abraço na Antônia, um abraço na Núbia aí que está nos ajudando a fazer com que mais pessoas possam dialogar. Pode contar comigo aí, viu, Assis? Eu estou feliz de poder participar contigo aqui nessa live, aqui nesse ao vivo, conversando com todo mundo, ouvindo um pouco mais da realidade de Joinville, de Santa Catarina, ouvindo um pouco dos seus desafios, mas quero estar aí junto com vocês aí no momento que for possível, a gente está juntos aí nessa luta, no desafio que você vai enfrentar, que é um desafio nosso, e acredito muito que você vai apresentar para a cidade de Joinville um programa em defesa da vida, né? O Bolsonaro tenta fazer essa dicotomia entre a vida e a economia, e eu acho que mais cedo ou mais tarde, mesmo aqueles que ficam querendo fazer defesa da economia, do lucro, da retomada, vão perceber que não existe capacidade, possibilidade de recuperação econômica sem mostrar para a sociedade que a vida vai estar defendida. O Brasil não vai conseguir investimento externo, não vai conseguir ampliação de investimentos, se não mostrar para o mundo que a vida está protegida no Brasil, que existe segurança. Os países que começaram a se recuperar economicamente são exatamente aqueles que tomaram medidas fortes de proteção, de distanciamento físico, que controlaram a pandemia, e com isso conseguem mostrar para o mundo que é possível receber investimento, porque as atividades vão voltar a acontecer. Mesmo um comerciante, né, só pensar na cabeça de um comerciante médio, pequeno, mesmo um grande comerciante que tem um dinheiro guardado, que pode investir, eu tenho certeza absoluta que ele não vai investir, ele não vai abrir uma loja nova, não vai abrir um novo espaço, não vai contratar mais pessoas se ele não tiver a segurança de que vai poder reabrir e ficar aberto por muito tempo, né? Então, o controle, o planejamento nesse processo de reabertura, uma reabertura responsável, o fechamento quando é necessário, como o comitê aí está defendendo, é fundamental não só para salvar vidas, mas também para salvar a economia. Não existe recuperação econômica se não deixar claro para as pessoas, para quem pode investir, para os investidores, de que a vida vai estar defendida e protegida. Senão, ninguém vai investir. Então, eu espero que você consiga apresentar para a Joinville um grande programa de defesa da vida e que mostre para as pessoas, para o Brasil, para o mundo inteiro, que Joinville com Assis aí vai estar protegendo a vida, né, que as pessoas vão ter segurança de investir, de poder ampliar a economia, gerar empregos novos, fazer crescer. Joinville sempre foi uma cidade, né, a principal cidade econômica aí do estado de Santa Catarina, a maior cidade do estado, né? Então a força que tem é da segurança das pessoas investirem. E só vai ter segurança se a vida estiver protegida. Então, um grande abraço, Gil Assis, um abraço, Antônio, um abraço, Núbia. Um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam. Eu vou falar uma coisa aqui, Assis, eu tenho feito até quase um plantão diário. No começo era diário, depois eu acho que eu mesmo cansei da minha voz, eu parei de fazer diário. Todo dia eu fazia um áudiozinho explicando para as pessoas dúvidas que elas têm da Covid-19. Aí agora estou fazendo uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas,
Quem quiser receber, vou deixar um número aqui que é o 011 97581 4398. Você acha esse número também no nosso perfil, no @padilhando. Você consegue encontrar lá o áudio, manda a mensagem para a gente que a gente atualiza diariamente esse áudio de orientação, de dúvidas que as pessoas possam ter em relação à Covid-19, tá certo? Grande abraço, viu, Assis? Um abraço, Antônia. Conta comigo aí em Joinville. Obrigado, Padilha. Quer dizer que o Ronaldo Godinho também mandou mensagem agora, a Valéria, o Ivo, a Salete, o Iris, são pré-candidatos nossos. Dizer que a Cláudia de Lages está perguntando como é que vocês conseguiram aí essa proeza de trazer o Padilha. O PT de Lages também quer te ouvir, pelo jeito. Então, vou pedir para o Alex, aliás, agradecer o Alex, o nosso companheiro, secretário de comunicação, que fez o contato aí com a tua assessoria. O Alex tem sido muito prestativo nesse sentido, então é muito bacana a gente ter um companheiro que faça isso. Agradecer o meu filho, que está lá em São Paulo, né, e te conhece de lá já, e está também participando, o Ronan, a minha netinha, que está lá em São Paulo acompanhando. Enfim, agradecer a todos vocês, agradecer ao Padilha mais uma vez, a Antônia, né, todos vocês que participaram dessa importante reunião, esse importante bate-papo dessa live, para discutir justamente a saúde em Joinville, a pandemia, enfim. Padilha, de coração, nosso muito obrigado, e o desejo que tudo isso passe logo, que a gente possa ter, quem sabe, um companheiro aqui em Joinville, assim como quero ter a Antônia me ajudando na elaboração do plano de governo, no governo, né? Eu acho que é uma companheira de uma importância muito grande para o PT de Joinville. Ela sabe do sentimento, do carinho que todos nós temos por ela, os alunos, porque a Antônia também é professora, esqueci de falar, além de enfermeira, também é professora, enfim, uma conhecedora como poucos da saúde aqui de Joinville. Então, ter vocês comigo, né, nessa empreitada difícil, vai ser muito importante. Meu abraço e o meu muito obrigado a todos e a todas que participaram. Um abraço.